Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Que bom reencontrá-los e reencontrá-las aqui, neste que é o sétimo episódio da nossa jornada de 10, falando sobre os grandes mestres da vida e os seus segredos, desvendando-os, cada um deles. E minha avó no interior da Bahia já me dizia: diga-me com quem andas, meu filho, e te direi quem és. É isso que eu estou tentando fazer nesta série. Fazer com que eu e você possamos andar na melhor companhia desses mestres que marcaram a humanidade com os seus segredos. Se você não sabe quem eu sou, vai lá no episódio 1, eu já me apresentei lá. E se você não viu os outros episódios, ou viu alguns deles apenas, para tudo que você está fazendo, maratona, hein? Vai lá, maratona os episódios para você chegar até aqui. Hoje, e neste episódio, eu vou falar de um cara, de um mestre simplesmente sinistro, com uma história muito maravilhosa, cara. Eu vou falar de Moisés. E sabe qual é o segredo dele? É só no deserto que você sabe quem você é, meu parceiro. Atenção, atenção, atenção. Moisés nasceu numa quadra histórica marcada pela escravidão. O seu povo, aquela época denominado de povo hebreu, né? Depois um segmento iria se tornar aquilo que a gente conhece como povo judeu, mas o povo hebreu estava escravizado por uma superpotência. Os egípcios eram os donos, os senhores do mundo. Desde que o mundo é mundo, você tem uma superpotência ditando os ventos políticos, ditando a economia, ditando a cultura. E naquela época eram os egípcios os donos do mundo. E o povo de Moisés já vivia há quase 400 anos escravos dos egípcios. E o imperador egípcio, lembre-se que aquilo não era uma democracia, né? O imperador egípcio, vendo como se proliferava o povo hebreu, como eles cresciam numericamente, ficou tão assustado com o tanto de criança, de filhos que os seus escravos hebreus tinham, que o faraó, ou melhor dizendo, o imperador egípcio, faz o seguinte raciocínio: peraí, cara, se a gente for atacado por um inimigo, e esse povo aqui, que cresce desesperadamente, ele faz aliança com o nosso inimigo, a gente está ferrado. Primeira medida que o imperador fez para tentar matar, ou melhor dizendo, para tentar impedir o crescimento desse povo hebreu: descer o cacete neles com mais escravidão, submetê-os a trabalhos cada vez mais forçados. Por exemplo, duas cidades foram construídas com o trabalho do povo hebreu. E a ideia é o seguinte: vamos matar essa galera pelo cansaço. Quanto mais cansaço, naturalmente, eles não vão transar, não vão se reproduzir. Então, quanto mais a gente descer o cacete aí neles, melhor. O que acontece? Quanto maior a escravidão, maior era o crescimento do povo. E aí, meu amigo, o imperador fala o seguinte: chamou as parteiras hebreias, e disse para elas assim: olha, vocês vão fazer de agora em diante o seguinte: na hora que a mulher hebreia estiver dando à luz, você olha, se for menina, você deixa viver. Se for menino, você não deixa. E isso, evidentemente, por quê? Porque meninos tornar-se-iam homens que poderiam tornar-se guerreiros contra o próprio império. E aí, meu amigo, duas parteiras egípcias, acho que parece que as duas que mais eram chamadas, desobedeceram a ordem do imperador e numa deixaram as crianças nascerem mesmo assim, foram chamadas, e aí elas meio que disseram: não, é porque as mulheres hebreias são muito mais férteis, dão à luz mais rápido do que as egípcias, ou seja, enrolaram o imperador, até que o imperador perdeu a paciência e mandou passar o rodo. Falou o seguinte: olha, todo menino que nasceu, não tem problema, a parteira deixou nascer, é menino, então faz o seguinte: afoga no Rio Nilo. Cara, um dia uma mãe sentiu que o seu filho era especial. Até aí nada demais, porque eu acho que toda mãe sente que seu filho é especial, mas ela sentiu que seu filho era especial. A parteira deixou nascer. E essa mãe, não aguentando ter que ver o seu filho afogado no Rio Nilo, que era o principal rio do Egito, faz o seguinte: pega uma cesta e bota, cara, é emocionante isso, né? Bota o filho dela dentro de uma cesta e deixa ir.
nas águas do Nilo. Como se ela dissesse, cara, eu não aguento ver meu filho afogado, eu vou deixar jogar aqui esse garoto, aqui, esse bebê. Pode imaginar o que é isso? Pode imaginar o que é isso para uma mãe? Deixa esse bebê ir aqui na água do Nilo. Acontece que ela colocou isso, mas a irmã, e esse garoto é Moisés, a irmã desse bebê ficou observando, indo pelas margens do rio, observando aquele barquinho, né? Aquela cesta, levando a criança. Pasme vocês, uma vez por ano, a filha do imperador saía do palácio para ir se banhar na água do Nilo. Não tenho tempo de explicar isso, o Nilo era considerado um grande deus no Egito, não tenho tempo. Mas ela saía para tomar banho, é um banho ritual, né? E aí, cara, na hora que ela tá ali, ela vê a criança. E alguma coisa dentro dela vem, talvez, sei lá, o seu instinto materno. Ela quer preservar a vida da criança. E a irmã da criança que estava olhando ali, meio que atrás dos bastidores, aparece e diz assim, olha, se a senhora quiser, eu posso arranjar uma mãe para amamentar a criança. A filha do imperador dá um estalo e diz, faz o seguinte, leva essa criança para ser amamentada por uma mãe hebreia, e quando ele tiver na idade de ser desmamado, você traz ele para mim que eu vou criá-lo no palácio. E aí, assim foi feito. A mãe e a filha do imperador deu o nome a essa criança. O nome dele, Moisés, que significa aquele que é tirado das águas. A mãe que jogou a criança na cestinha para deslizar nas águas do Nilo, agora tem o privilégio de passar a primeiríssima infância amamentando seu filho. Dito e feito, quando desmamado, Moisés vai ser criado no palácio do imperador. Se o imperador soubesse que estava criando a cobra que iria lhe picar lá na frente, é claro que aqui eu não quero dar essa conotação negativa a Moisés, mas eu diria o seguinte, se o imperador tivesse noção de que ele estava criando com a sua própria comida aquele que iria libertar o povo de Israel, o povo hebreu, talvez ele não tivesse aceitado. Moisés cresce lá dentro do palácio, vivendo a vida daqueles que escravizavam o seu povo, até um dia que Moisés sai do palácio, vai para a rua e ali vê um irmão seu, hebreu, sendo espancado por um egípcio. Eu vou fazer curto uma longa história, e Moisés vai para o deserto, sai do palácio, briga, tenta ser um libertador, mas ele ainda não estava na hora de libertar seu povo, fica um tempo, vai trabalhar com o sogro, vai viver com... Você já viveu com o sogro? Moisés viveu com o sogro, viveu o sogro bancando ele, até um dia que ele encontra Deus numa situação sobrenatural, miraculosa, e aí, minha cara, Moisés se torna aquele que iria libertar, e libertou todo o povo hebreu da escravidão egípcia. Só que libertou para uma terra, né? Para uma terra chamada Terra Prometida. Mas entre a terra da escravidão e a terra que estava sendo prometida como a terra deles, tinha o deserto. E durante anos e anos e anos e anos, durante 40 anos, Moisés liderou um povo ali no deserto. Muita coisa aconteceu ali, muitos desafios aconteceram, mas toda a liderança de Moisés foi forjada ali no deserto. E é ali no deserto onde ele teve as suas maiores provocações, as suas maiores provações. Foi ali no deserto que ele teve uma noção exata de quem ele era, de quem era o seu Deus, de quem era o povo que ele estava liderando, de se ele era ou não capaz daquela tarefa. Meu caro, esse segredo de Moisés que eu atualizo para a gente é um segredo que nos ajuda a perceber o seguinte: o bom piloto, ele é provado mesmo em tempos de turbulência. O bom líder, sobretudo, se revela nos momentos mais cruciais, mais turbulentos. Porque nos períodos mais pacíficos, mais tranquilos, a gente não precisa tanto
provar habilidades e competências, mas no deserto, onde falta tudo, no deserto onde tudo está mudando, no deserto onde todas as coisas vão exigir de nós cada vez mais as devidas competências, é no deserto, e Moisés nos ensina isso, é no deserto que somos provados quem de fato nós somos. O que isso tem a ver com os seus investimentos? Deixa-me te dizer uma coisa. Ali pelos idos de 2009, talvez 2010, eu não me lembro, eu por alguma razão estava nos Estados Unidos e eu me lembro de estar conversando com um grupo de pessoas e tinha uma das pessoas, estávamos ali num grupo e tinha um cara que era gestor de fundos. E eu me lembro que na época eu perguntei a ele, e aí, cara, como é que está sendo gerir fundos, né? Gerir um fundo nada com patrimônio absurdo, um fundo razoável e tal. E eu perguntei a ele como era ser gestor de fundos, né, de riqueza de outros, produzindo riqueza para si mesmo, num momento tão difícil, né? Era ali pós 2008, mais ou menos. E aí eu me lembro dele disse, cara, é difícil, cada vez mais a tomada de decisão é curta por um lado, os cenários que a gente monta, eles nem sempre são os mais seguros, mas ele falou para mim, é exatamente nessas horas que você separa quem é quem. Você separa quem de fato tem consistência, quem de fato é bom e quem de fato não é. Quem de fato é alguém de curto prazo, de curtíssimo prazo, e alguém que tem uma visão de curto, mas que é também alimentada por médio e longo prazo. Nesse momento, onde as coisas, as estruturas balançam, nesse deserto, a gente sabe quem é quem. Moisés foi um cara importantíssimo para a história do seu povo. E teve diferentes fases da sua vida, mas a fase, para mim, mais encantadora, a fase que, para mim, ele deixa um grande segredo para a gente é no deserto, onde a gente, de fato, é provado. E tomara que quem passa por um deserto está pronto para passar por vários e vários desertos. Eu não sei quando você vai ouvir esse vídeo que eu estou gravando aqui, mas eu estou gravando no meio de uma das maiores crises que a minha geração enfrentou, uma pandemia. E os mercados estão ouriçados e estão problemáticos. Pois é, Moisés nos ensina que é nessas horas que a gente prova quem é e quem não é. Meu desejo é que você seja. Abraço, até o próximo episódio.